Olá, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, professora Isabel. É um prazer estar de volta com vocês iniciando esse novo período letivo. Nós temos aí pela frente. Espero, desejo do fundo do coração que esse período seja tão proveitoso quanto o primeiro e que em breve, com a bênção de Deus, estejamos todos juntos em nossas aulas presenciais. Mas enquanto não retornamos, a gente fica por aqui com a nossa aula online, que é bom do mesmo jeito. O que eu quero de você? Eu quero a sua participação. Eu quero você lá na nossa sala de WhatsApp perguntando, tirando dúvidas, ok? Bem, na aula de hoje nós vamos tratar de preposição, advérbio e predicação verbal. São alguns assuntos que nós estudamos lá no primeiro semestre, basicamente no segundo bimestre. Ok? Nós vamos estar relembrando a fim de sanar qualquer dúvida que tenha ficado. E mais uma vez eu vou reforçar, é muito importante que você entre na sala de WhatsApp e tire suas dúvidas comigo, beleza? Então vamos para a aula de hoje. Nós vamos começar a aula de hoje falando de preposição. Para quem não sabe, a preposição é uma palavra invariável que possui a função de ligar dois termos da oração subordinando um ao outro. O termo que requer o emprego da preposição é chamado de regente, enquanto que o termo introduzido por ela é chamado de regido. Então, observe, eu tenho uma oração, dentro dessa oração eu tenho um termo que pede um complemento e esse complemento ele é introduzido por uma preposição. O termo que pede o complemento é termo regente. O termo introduzido por preposição é o termo regido. Veja o exemplo. É um programa impróprio para menores. Para menores, eu vou marcar aqui porque está iniciado por uma preposição. É um programa impróprio. Impróprio ao quê? Para quê? A quem, né? Então, para menores. Então, impróprio, gente, eu vou chamar de termo regente. E menores é o termo regido. Suas primas moravam em Roma. Em Roma eu vou marcar aqui, ó, porque é o meu termo iniciado por preposição. Suas primas moravam onde? Em que lugar? Em Roma. Então, moravam é meu termo regente. O verbo pede um complemento e esse complemento ele é iniciado por uma preposição. Roma, que é o termo que é introduzido aí, é o termo regido, ok? A preposição e a relação de sentido. As preposições, dependendo do contexto em que são empregadas, elas podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. E é muito difícil estabelecer e dizer assim, o como é sempre de companhia, o com é sempre companhia, o sobre é relacionado ao assunto. É importante que você, aluno, se atenha ao contexto no qual a preposição foi empregada, porque uma mesma preposição pode ter mais de um sentido. Eu vou dar um exemplo aqui, claro aqui para nós, em relação à preposição de. Vejam, nesse caso aqui, eu vou dizer que esse meu de é a autoria. Esta música é de Roberto Carlos, então esse meu de está introduzindo um segundo termo, e esse segundo termo aí eu digo que tem um sentido de autoria. De quem é a música? Do Roberto Carlos. Mas vejam outro exemplo com a preposição de, aqui, ó, matéria. Devolva-me meu anel de prata. Devolva-me meu anel de prata. Esse minha preposição de aqui está me dizendo qual a matéria que é feita esse anel. Um outro exemplo, olha o dia aqui novamente. Este é o carro de João. De quem é o carro? De João. Então, aqui esse dia está indicando posse. Então, percebam que uma mesma preposição, dependendo do contexto no qual ela foi empregada, ela pode estabelecer um sentido, uma relação diferente. Vejamos outros exemplos. Preposição de lugar. Estou em casa. O em aqui indica o lugar onde estou. Tempo. Viajarei durante as férias. O durante dá a ideia de tempo. Modo ou conformidade. Vamos escolher por sorteio.
sorteio. Vamos escolher como, de acordo com o que. Se é o como, é modo, de acordo com o que é conformidade. Vamos escolher de acordo com o sorteio. Causa, estou tremendo de frio. Esse dia aqui, ó, introduz um segundo termo que traz a ideia de causa. Estou tremendo porque, devido a quê? Assunto, não gosto de falar sobre política, sobre futebol, sobre religião, não gosto de falar sobre nada disso. Então, vejam que a preposição sobre aqui introduz um segundo termo que traz uma ideia de assunto. Fim ou finalidade? Quando eu falo em fim ou finalidade, é um objetivo, né? Vamos pensar assim, eu vim para ficar. Eu vim com esta finalidade, com este objetivo de ficar. De instrumento, Paulo feriu-se com a faca. Olha o com aqui, ó. Esse com me diz que o termo regido, o segundo termo, aquele que completa o verbo feriu-se, traz uma ideia de instrumento. Mas eu tenho com novamente aqui. E aí aqui eu tenho uma ideia diferente. Vejam, hoje eu vou sair com quem? Com meus amigos. Observem que o termo regido, que é introduzido pelo com, traz uma ideia de companhia. Então, novamente, a mesma preposição com uma diferente, com uma variada relação de sentido. Meio, voltarei a andar a cavalo. Voltarei a andar a cavalo é o meio que eu vou utilizar para andar. Voltarei a andar de carro, de moto e etc. Ok? Então, observem que as relações estabelecidas para preposições dependem muito do contexto no qual ela foi empregada. Dentre essas, eu ainda tenho, que eu já falei aqui, oposição. Eu tenho também as que têm ideia de conteúdo, as que têm ideia de preço. Vendemos o folheto de nosso cachorro. Vendemos o filhote de nosso cachorro a R$300. Por R$300, traz uma ideia aí de preço. Ainda tenho também as que dão ideia de origem. Você descende de família humilde. Você descende de quê? Dessa família aqui, traz uma ideia de origem. E você vem de Roma, então de Roma também traz uma ideia de origem. Especialidade. João formou-se em medicina. Esse em medicina aqui traz a especialidade na qual o termo regido, no caso, João se formou. Destino ou direção. Olhe para frente. Olhar para onde? Para frente. Então, aqui traz uma ideia de direção. Ok? Agora, outro ponto que nós temos que retomar é o advérbio. O que acontece? O que é o advérbio, né? Assim como a preposição, o advérbio faz parte das classes de palavras invariáveis. Eles não sofrem variação nenhuma, tá? O que acontece? O advérbio é aquela palavrinha que ela dá detalhes, ela traz características, ela modifica o verbo. Existem na língua portuguesa os advérbios e as locuções adverbiais. O advérbio é a palavra que indica a circunstância em que se dá a ação verbal. As palavras que se referem principalmente ao verbo, dando ideia de lugar, de tempo, modo, causa, instrumento, intensidade, são chamados de advérbio. O advérbio, ele está sempre relacionado ao verbo e ele vai atribuir ao verbo aí uma característica, vai especificar, vai trazer para o verbo uma ideia de tempo, uma ideia de modo, de causa e etc. Quando temos duas ou mais palavras com valor de advérbio, por exemplo, há uma hora, nós temos aqui, ó, mais de uma palavra. Há uma hora formou uma única expressão. Nós vamos chamar de locuções adverbiais. Duas ou mais palavras com o valor de advérbio. Mas por que eu sei que esse há uma hora é um advérbio? Ele chegou a uma hora. Então, há uma hora está dizendo o momento em que ele chegou, está determinando o verbo chegar. De fome, ele morreu de fome. Esse de fome aqui, ó, é uma locução adverbial, traz uma ideia de causa, porquê, morreu de quê? Sentou-se à mesa, sentou-se onde? Está modificando o verbo, não está? À mesa é uma locução adverbial. Duas palavrinhas ou mais
com a função de advérbio, que é modificar o verbo. Eles são classificados de acordo com o valor semântico, isso é, com o sentido que apresentam ou a circunstância que indicam. E mais uma vez eu vou dizer para você que assim como a preposição, o sentido que é atribuído a uma oração pelo advérbio está muito relacionado ao contexto no qual ele foi empregado. Então, vamos pensar assim, costumamos dizer que o advérbio nunca é de negação, depende do contexto no que ele foi usado. Por exemplo, eu posso dizer assim, mãe, posso ir ao parque? Nunca, jamais. Observe que tenho aí uma negação, mas eu posso também dizer assim, nunca brinquei no parque, dá uma ideia também de negação. Mas se eu dizer assim, nunca iremos ao parque, traz uma ideia de tempo. Ok? Então, observe o mesmo advérbio na oração, expressando sentido, um valor semântico diferente. Vamos ver agora algumas classificações do advérbio. Por exemplo, de afirmação, eu vou marcar aqui o realmente, ele quer dizer que é um advérbio de afirmação. Estou realmente preocupado. De assunto, falaram sobre futebol. Aí você vai dizer, Isabel, mas esse sobre aí não é preposição? Vai depender muito do contexto no que ele foi empregado. Como eu já disse, essa relação de sentidos depende muito do contexto. Falaram sobre futebol aqui, esse sobre futebol é o meu assunto. Então, vamos pensar que o advérbio e a preposição, eles têm essa funçãozinha, ambos têm a mesma função. No caso de estar trazendo informações que acrescentam sentido ao termo regido, que é o verbo. Pensar em causa, os homens morrem de fome. Quando eu falo aqui o de fome, eu estou dizendo morrem de quê? Estou modificando o verbo morrer. Então, é um advérbio de causa. Fui ao cinema com meu amigo. Lembra do com lá também, ó, que é companhia na preposição, aqui em relação ao advérbio. Também fui ao cinema, esse com meu amigo aí, traz a ideia de companhia. Dúvida, talvez ele volte para mim, talvez não volte. Efeito, sua atitude redundou em prejuízos. Finalidade, sair a passeio. Então, sair para quê? Né? Sair a passeio. Instrumento, cortou-se com a faca. Intensidade, comeu muito. Muito aqui, ó. Comeu, está modificando o verbo comer. Comeu bastante, comeu muito, comeu rápido. Lugar, estive na praia. Onde é verbo de lugar. Meio, vou viajar de carro. Modo, correu desesperadamente. Correu como? Desesperadamente. Negação, não trouxe o livro de português. Beleza. Oposição, voltou-se contra o próprio amigo. Veja-se contra aqui, ó, traz a ideia de oposição. Tempo, você chegou agora? O agora traz a ideia de tempo. Mas vejam, relembrando, depende muito do contexto no qual ele foi empregado, ok? Então, depende do contexto, aí você vai analisar a relação, o sentido por ele expresso. Outro ponto que nós vamos rever é a predicação verbal. Quando eu falo em predicação verbal, eu também estou falando de transitividade verbal, ok? Ou seja, o trânsito do verbo. Vou escrever aqui, ó, que letra feia. Transitividade. Eu não sou muito boa em escrever, tá, gente, aqui no computador, mas quando eu falo em predicação verbal, estou falando exatamente de transitividade verbal, o trânsito do verbo, belezinha? Então, veja, é o estudo do comportamento do verbo na oração. É a partir da predicação verbal que analisamos se ocorre ação ou fato, ou seja, se é um verbo significativo, ou se existe qualidade ou estado no modo de ser do sujeito, que será no caso dos verbos de ligação. Vamos ver? Predicação verbal.
A predicação verbal trata da relação existente entre o verbo e seu sujeito. E quanto à transitividade, os verbos podem ser intransitivos. Olha o in aí, esse in dá a ideia de sem trânsito, ou seja, os verbos não precisam de complemento. Por quê? Porque os verbos possuem predicação completa, possuem sentido completo. Vejam, o Lampião morreu, o menino sumiu, o avião caiu. São verbos que têm o sentido completo. Verbos que não precisam de um complemento. E que na maioria das vezes, quando aparece algo mais após esses verbos, a gente pode pensar assim, é um complemento? Não, ali é um adjunto adverbial. O menino caiu da moto. O menino caiu da moto, esse da moto é um adjunto adverbial, é uma locução adverbial. Caiu de onde? Da moto. Porque a ação de cair, ela já está concluída ali. No cair, não precisa de mais nada. O menino sumiu no mato. Sumiu onde? No mato. É uma adjunto adverbial. Então, assim, vejam que sumiu, caiu e morreu são verbos que possuem a predicação completa, não precisam de complemento. E sempre que tiver alguma coisa sobre esses verbos, após os verbos, fiquem muito atentos, porque não é complemento verbal, é adjunto adverbial, está apenas modificando o verbo. Vamos ver agora os verbos transitivos, aqueles que possuem trânsitos, né? Que são os que têm a predicação incompleta, exigem complemento, e esse complemento pode ser o objeto direto ou objeto indireto. Quando é objeto direto? Quando o complemento não tem preposição. E quando é indireto? Quando o complemento tem uma preposição. Então, vamos ver os verbos transitivos diretos. Exige um complemento sem preposição. Ana ama Roberto. Veja que entre o verbo e o seu complemento não há uma preposição. Já os transitivos indiretos exigem um complemento, e esse complemento é iniciado por preposição, é obrigatório. É o objeto indireto. Ana gosta de quê? De Roberto. Então, de Roberto aqui completa o sentido do verbo gostar. É iniciado pela preposição de. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento que é iniciado por preposição, que no caso é o objeto indireto. Mas nós temos também os verbos transitivos diretos e indiretos, que são chamados bitransitivos. Aqueles que exigem dois complementos. Um será sem a preposição e o outro com preposição obrigatória. Ou seja, você vai ter o objeto direto e o objeto indireto na mesma frase, seguindo sempre a ordem: verbo, complemento sem preposição e complemento com preposição. Verbo, objeto direto e objeto indireto. Roberto ofereceu. Olha o verbo ofereceu aqui, ó. Roberto ofereceu o quê? Flores. Entre o verbo e esse complemento não tem preposição. Mas eu pergunto, Roberto ofereceu flores a quem? A Ana. Roberto ofereceu a Ana. Entre o verbo e ele aqui nós temos uma preposição. Então, eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Eu tenho, perceba então que o verbo ofereceu é um verbo transitivo, direto e indireto, pois que precisa dos dois complementos. Carlos doou alimentos para a família de Ana. Carlos doou o quê? Alimentos. Para quem? Para a família de Ana. Percebe que o verbo doou aí pede dois complementos. Doou o quê? Alimentos, objeto direto. Para quem? Para a família de Ana. Iniciado por preposição para, é o meu objeto indireto. Então, o verbo doar é um verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver aqui, observem a predicação verbal dos verbos nas frases abaixo. Vejam, Eduardo viajou. Observem que após o viajou não tem mais nada. Então, viajar aqui é um verbo intransitivo. Mas e se eu dissesse Eduardo viajou ontem? Eduardo viajou na madrugada. Eduardo viajou de avião. Eduardo viajou
É pela manhã, Eduardo viajou de moto. O que seriam essas coisas que vêm após o verbo viajar? É o adjunto adverbial. Ele está ali apenas mudando o verbo. Ele não está ali como um complemento verbal, tá bom, gente? Porque o verbo viajar é um verbo que tem sentido completo. A ação viajar já terminou ali. Quem viaja, viajou e pronto, acabou. Não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Agora veja, Eduardo comeu maçã. Comer. Comer tem uma ação completa? Não, porque quem come, come alguma coisa. Come algo, não é assim? Então, Eduardo comeu o quê? Maçã. Comeu bolacha, comeu sorvete, comeu qualquer outra coisa. Observe que o verbo comer exige um complemento. Porém, esse complemento ele não é iniciado por preposição. Portanto, nós vamos dizer que o verbo comeu é transitivo direto. Belezinha? Eduardo assistiu ao filme. Eduardo assistiu a quê? Ao filme. Observe que entre o verbo e o seu complemento, nós temos a preposiçãozinha a. Nós dizemos, Eduardo assistiu ao filme. Portanto, o verbo assistiu é um verbo transitivo indireto. O seu complemento é iniciado por preposição. Eduardo informou o problema ao diretor. Eduardo informou o quê? O problema. Entre o verbo e o seu complemento não tem preposição. Então, aqui nós temos o objeto direto. Ao diretor, observe que eu tenho a preposiçãozinha aqui. Então, eu tenho o objeto indireto. Então, informar aqui está funcionando como verbo transitivo direto e indireto. E eu vou terminar falando para vocês, Eduardo é preguiçoso. Olha o verbo é aqui. Ele está trazendo a ideia de ação? Não, não é, gente. É um verbo que faz apenas uma ligação entre o sujeito da oração e o predicativo, que é o quê? É uma qualidade que você atribui ao sujeito. Como é Eduardo? Eduardo é preguiçoso. Então, o é aqui é o verbo de ligação. Tranquilo para vocês? Bem, meninos, chegamos ao fim de mais uma aula de gramática. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Beijo. Eu aguardo vocês na nossa sala de WhatsApp para tirar dúvidas comigo.